Esse amigo meu me ligou, né? Me pediu pra ir na empresa dele. Esse cara aí é do varejo, deve ter uns 1.500 funcionários. Falei, vem cá pra gente falar de reforma tributária, eu quero começar a entender esse negócio aí. Eu sei que tá na cara do gol, mas explica aí o que você sabe. Sentei com ele meio de reunião, aí fui falar migração de ICMS para IBS, CBS, o que é base de cálculo, o que não é, faturador, mudança de lei complementar, Constituição. Cara, beleza, foi super legal o papo, ele ficou com aquela cara meio enfadonho, né? Mas foi tudo bem. Aí agora, esse cara mandou uma mensagem, né? Empresário, mas é amigo meu. Aí ele falou assim, Igor, tô esse negócio de lei complementar, Constituição, eu quero saber assim, quanto que eu vou pagar de imposto, quanto que vai sobrar para mim no final do dia com esse negócio de reforma tributária. E assim, é um cara do varejo. Então, o varejo está trabalhando com margem de 2, 3, 4, 5% no máximo. Então assim, cada centavo para esse cara faz total diferença. E esse cara, claro que ele tem a equipe dele, jurídica, contábil, fiscal, o cara do comercial, financeiro, compras, etc, pricing, esses caras têm que saber, sim, a rotina, a parte técnica, mas o empresário, ele quer saber hoje duas coisas. Meu time tá dando conta, vai botar o negócio para rodar e vai funcionar? E ele quer saber o quê? Como que isso vai impactar o meu negócio? Eu vou pagar mais imposto? Vou pagar menos imposto? Precificação no varejo é um negócio muito sensível. Então, se esse cara precifica R$1 a mais, ele tá fora do jogo. Esses caras, eles fazem campanha de final de semana, escolhem um produto, se ele der o azar que o concorrente dele lançou o mesmo produto para o mesmo final de semana, R$1 abaixo, cara, dependendo do tipo de produto, do tipo de mercado, do tipo de público, se for um varejo voltado para classe C, por exemplo, você colocar R$1 de diferença, o cliente vai no concorrente. Então esse hoje é o que eu tô vendo de mais importante. Quando a gente fala de estratégia de negócio, precificação e reforma tributária é um dos pontos mais importantes que a gente tem agora. E assim, o empresário está cansado de ficar debatendo teoria e ideias abstratas, então eles querem solução concreta. Agora, se a gente for falar hoje de reforma tributária, eu tiver que compartilhar com você o que tem de mais concreto e específico, eu vou começar fazendo algumas reflexões. É claro que isso vira quase que uma questão, não chega a ser política, né? Mas a essência do Brasil, que não é de hoje. O Brasil hoje é um dos piores lugares do mundo para se fazer negócios. E isso não sou eu que estou dizendo, existem estudos com metodologia de pesquisa científica que analisou mais de 200 países sob vários critérios, e aí critério burocracia, facilidade ou dificuldade de cumprir uma ordem judicial, facilidade de se abrir uma empresa, facilidade para se apurar os impostos. Enfim, vários critérios, o Brasil ficou dentre os piores colocados. Agora, o critério que foi mais expressivo e relevante foi o critério impostos. E não só tamanho de carga tributária, talvez até mais importante que isso, complexidade da carga tributária, complexidade do sistema tributário. Então hoje, para apurar o imposto, a gente gasta horas, milhares de horas. Isso tem estudo do Banco Mundial, tem estudo de Big Four. Então, assim, é muito dinheiro jogado no lixo com burocracia. Eu não estou desmerecendo o trabalho do time fiscal, contábil, etc. Eles são importantes. Mas o trabalho desse profissional poderia estar sendo aplicado de forma muito mais estratégica na empresa do que com mera burocracia de obrigação acessória, que é o que a gente tem hoje. Quantos contadores não tinham vontade de se posicionar mais como consultor empresarial para o cliente? É o cara que detém conhecimento dos números, da margem do negócio, né, da parte financeira. Pode auxiliar o CFO com uma outra visão, mas não dá tempo. Esse cara está ali imerso numa burocracia imensa e obrigações acessórias. Se a gente for olhar só os manuais das obrigações acessórias, ECD, ECF, FD, Contribuição Expediente Fiscal, publicado pela Receita Federal, isso, os somatários são milhares de páginas. É só para aprender a como procedimentar as obrigações acessórias, fora todo o conhecimento contábil fiscal que é desenvolvido na faculdade, em cursos, etc. Então esse é o cenário do Brasil hoje. Esse cenário atrapalha muito o ambiente de negócios e a reforma tributária vem, de certa forma, para melhorar um pouquinho essa situação. Então vou direto falar um pouquinho sobre os objetivos da reforma tributária. Então a reforma tributária vem sob a roupagem de simplificação do sistema tributário, unificação das legislações. Hoje, quando a gente fala de ICMS, né, são 27 legislações diferentes, regulamentos diferentes, cada um com uma regra. Tem centenas de convênios entre os estados, tem substituição tributária, MVA, pauta fiscal. E esse é um dos pontos que a gente mais recebe demanda aqui na consultoria, que é empresas buscando melhores formas de se posicionar dentro do território nacional
Onde colocar a indústria, onde colocar a distribuidora, como vender direto para o consumidor final, como vender para um distribuidor atacadista, onde tem incentivo fiscal, se a entrada é com ST, sem ST, enfim, isso é uma loucura e isso é um dos propósitos da reforma tributária, é simplificar. Claro que ninguém é bobo, então a gente sabe que, no final das contas, o governo está unindo o útil ao agradável, né? Vamos simplificar, mas vamos aproveitar para aumentar a arrecadação. E não só a arrecadação, né? Não aumentar a sua arrecadação, mas botar a mão no dinheiro. Porque hoje o sistema funciona da seguinte forma: você tem a receita na sua empresa, esse dinheiro entra no seu caixa, você fecha um mês, usa o dinheiro, gira, apura seus impostos e você vai, dependendo do imposto, pagar só no dia 20, 25, dia 15. Então assim, se é uma venda, por exemplo, no dia 1º, você tem 30 mais 20, você tem 50 dias com dinheiro no seu caixa girando, fazendo o negócio. Com a reforma tributária, e esse é um dos pilares da reforma tributária, é a instituição do split payment. Eu sei que falar disso pode parecer muito genérico, abstrato, teórico, mas tem um ponto prático muito importante. Eu não vou te trazer uma solução para isso agora, mas vou te trazer pelo menos uma reflexão. E você, como dono da empresa, CFO, dono do dinheiro, vai pensar em como você pode se antecipar e mitigar esses efeitos no seu negócio. Quando você receber o valor da sua fatura do seu cliente, o meio de pagamento automaticamente vai reter o valor do imposto e você só vai receber o valor líquido. E depois, no final do mês, você vai apurar seus impostos. Se tiver saldo a pagar, você vai pagar a diferença. E se tiver saldo a receber, o governo vai te devolver. Mas primeiro o governo vai botar a mão no dinheiro. Então, o imposto passou a ser prioridade. Então, assim, é fluxo de caixa. Porque no sistema atual, o caixa é seu, depois você paga. No sistema com a reforma, o caixa é imediatamente do governo. Acabou usar esse dinheiro para o giro da empresa. E tem um outro ponto que eu acho até mais relevante, é com relação à prioridade. Quem aqui nunca passou por uma situação numa empresa, num negócio, em que você fechou um mês no negativo, fechou um mês com dificuldade financeira, e aí a gente vai graduar as nossas prioridades. Prioridade número 1, absoluta, folha de pagamento. Você tem que pagar seus funcionários. Depois você tem que pagar energia elétrica, né? Se cortarem a luz, que você não opera mais, seus computadores não ligam, você não tem ar-condicionado, você não tem energia na sua empresa para. Você tem que pagar aluguel, senão você pode ser despejado. Você vai pagar seus fornecedores, você vai botar o seu dinheiro no bolso, né? Porque você tem que sustentar a sua família. Se você não conseguir sustentar a sua família com a sua empresa, né? Você vai procurar um emprego em algum lugar e sua empresa vai fechar. E depois, por último, você vai pagar o governo. Eu acho que moralmente esse é o correto, o governo em último lugar. E aí, depois não conseguiu pagar, você vai deixar em aberto, você vai jogar para frente, vai negociar, vai entrar no parcelamento, vai entrar no refis, etc. Agora com split payment, esse jogo muda. Primeiro é o governo. Será que isso está certo? Será que o governo tem que ter prioridade na frente dos seus funcionários, na frente dos seus fornecedores, na frente de quem está ali todo dia ralando, acordando cedo para trabalhar? Essa é uma reflexão. Agora, independentemente de justo ou não, moralmente, certo ou não, ético ou não, é a regra do jogo. E é importante a gente saber desde já, embora a gente ainda não tenha exatamente como essa metodologia vai ser implementada, afinal há desafios técnicos gigantescos, mas a gente sabe que vai acontecer. Então, sabendo, a gente tem que pensar no nosso negócio sob esse ponto de vista, de fluxo de caixa e estratégia financeira. Então, a gente volta aqui um pouco para a base da reforma tributária, simplificação, arrecadação, governo botar a mão no dinheiro antes, que é o split payment. Então é isso. Sintetizando, né? A gente não falou ainda o que é a reforma tributária. Com a reforma tributária, a gente está falando de alteração, substituição dos impostos, né? É uma reforma dos impostos do consumo. Então, a gente está alterando ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, que serão substituídos pelo IVA dual, IBS, CBS, mais o imposto seletivo. Outros impostos, como INSS, folha de pagamento, Sistema S, SSLL, isso não muda. A gente até teve umas mudanças agora com relação a IRCS, distribuição de lucros e dividendos, base de cálculo do lucro presumido, mas isso não é reforma tributária. Isso são outras legislações que vieram concomitantemente para alterar o nosso sistema. O que é o IVA? O IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, com o IVA, qual que é a ideia da reforma tributária? É que os impostos passem a incidir sobre o que cada cadeia agregou de valor. Então, tudo que o ente que está antes na cadeia tributária pagou de imposto vem como crédito para sua empresa. Então, se você é um atacadista e comprou da indústria um produto por R$ 128, então R$ 100 foi o produto, 28 foi IBS, CBS
e você vender por 150, você vai calcular os 28%, que é a alíquota padrão, em cima dos 150 que você está vendendo, mas os exatos 28, que é que o ente anterior da cadeia pagou, viram crédito para você. Então a ideia é crédito financeiro integral. Tudo que foi pago de imposto antes vira crédito para bater do que você vai ter que pagar. Então a gente tem, essa é uma metodologia majoritariamente utilizada, né, em vários países como Estados Unidos, Hungria, Chile, Japão, e apenas a título de referência, hoje o maior IVA do mundo é o da Hungria, 27%. Brasil vai superar e a gente vai possivelmente ficar como o IVA número 1. Chile a gente tem 19% e Japão 10% de IVA. A gente agora vai falar um pouco sobre o cronograma de implementação. No momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente está em 2026, então nesse ano nada muda. Nesse ano a gente tem apenas os destaques a título de teste, mas o que começa realmente a mudar em termos de arrecadação é no ano de 2027, em que a gente vai ter o fim definitivo de PiscoFins e a entrada da CBS. Posteriormente a isso, em 2028, a gente continuou com o mesmo cenário de 2027, sem PiscoFins, com CBS, mantendo o ISS como é hoje e ICMS como é hoje. A partir de 2029, a gente passa ao período de transição de ICMS e ISS, trocando por IBS. Em 2028, né, voltando aqui um ano, a gente tem também o fim do IPI e a entrada em vigência do imposto seletivo. Então, assim, esse que é o cronograma de transição. Nesse período de cronograma, algo que a gente tem visto muito em alguns segmentos é o seguinte: ICMS é o que é mais complicado, é o que vai trazer uma maior relevância nas alterações com a reforma tributária. Para o ano que vem, com o fim de PiscoFins e a entrada de CBS, a gente vai ter um cenário ainda um pouco parecido como é hoje, principalmente para quem está no lucro real. Porque hoje PiscoFins é um tributo que a gente paga 9,25% sobre o faturamento e a gente tem crédito de 9,25% sobre as nossas entradas, sobre as despesas com insumos, frete, energia elétrica, aluguel, etc. Dependendo do segmento, a gente tem mais crédito, como é o caso da indústria, do serviço. Dependendo do segmento, como o varejo ou atacado, a gente tem menos crédito. Com a reforma tributária, a CBS passa a funcionar na modalidade crédito financeiro integral. Isso significa que a gente vai ter mais crédito do que a gente tem hoje. Em 2027, mais despesas serão geradoras de crédito. Diferente do que é hoje com PiscoFins, que temos créditos, mas não é sobre tudo. Então, dependendo da alíquota da CBS, a expectativa é que ela fique muito próxima do que já é hoje com PiscoFins 9,25%. Então, o raciocínio pensa assim, a gente vai ter uma alíquota parecida, PiscoFins e CBS, alíquotas muito semelhantes, só que na CBS eu vou ter um leque de créditos maiores. Então, mesmo alíquota, porém mais crédito, significa que provavelmente eu vou ter menos imposto a pagar, mas isso depende do segmento e depende de um ponto muito importante, que os seus fornecedores não sejam do Simples Nacional. 27 e 2028 é uma janela, possivelmente de oportunidade de menos impostos. Claro que isso não dá para cravar isso não posso dizer que isso é uma regra absoluta, mas é uma possibilidade forte, uma alta expectativa de que isso ocorra em algum segmento. Daí a importância de fazer um estudo muito específico, de olhar a sua operação, falar o que vai acontecer comigo em 2027 e 2028. Se eu for pagar menos imposto, eu vou usar esses 2 anos na estratégia da minha empresa. Aí, quem vai definir isso é cada empresário com o seu conselho de administração, seus sócios, diretores, CFOs, etc. O que é melhor? Se eu vou ficar 2 anos pagando menos imposto, botar dinheiro no bolso, botar dinheiro no caixa, expandir, jogar no preço, derrubar meu concorrente? Mas enfim, não dá para saber agora, mas se você souber exatamente quanto que vai sobrar no seu caixa em 2027 e 2028, você vai saber melhor do que ninguém, afinal você que é o dono, o gerente, o gestor da empresa, você vai saber o que fazer com esse dinheiro. Eu acho que é importante falar o que vai acontecer ano que vem com as empresas do lucro presumido. Lembra que eu falei que a reforma tributária não muda o IRPJ e a CSLL? De fato não muda. Então quem está no presumido vai continuar apurando IRCS como apura hoje, com as margens, com as bases de presunção conforme estipuladas na legislação. No entanto, hoje as empresas que estão no presumido estão numa metodologia de apuração de PiscoFins no regime cumulativo. Ou seja, você paga 3,65% de PiscoFins sobre a sua receita, sobre o seu faturamento, sem apurar crédito das suas entradas. E isso, com o fim do PiscoFins ano que vem, acaba. Então, você vai ter que começar a gerir a sua empresa
e olhar para o seu financeiro da mesma forma que uma empresa do lucro real faz hoje. Então acabou a ideia do PIS/COFINS cumulativo e você vai para CBS não cumulativa. Então você vai ter que apurar débito e crédito sobre as suas receitas. Então você vai ter que fazer um trabalhinho com o time de compras de quem são seus fornecedores, regime tributário, o que dá crédito, o que não dá. Hoje você não está preocupado com isso, não faz parte da sua vida. Mas isso é uma mudança muito importante que você vai ter que passar a cuidar ano que vem. E muito cliente que eu já atendi aqui do lucro presumido, que a gente viu uma vantagem de se migrar para o lucro real, uma das preocupações, dores e desafios do empresário era o seguinte: se eu for para o lucro real, eu vou ter que passar por crédito, então eu vou ter que começar a me preocupar com minhas despesas, meu controle de despesas. E minha empresa é muito bagunçada, meu RP não está muito parametrizado, as coisas não estão legais, eu não tenho um controle direito da minha empresa. Tudo bem, até então era uma escolha, mas agora não é mais. Agora em 2027 você passa a apurar obrigatoriamente CBS no regime não cumulativo com créditos das entradas. Se você não quiser olhar para isso, você abrir mão dos créditos, tudo bem, continua sendo uma opção. Só que você vai continuar pagando CBS com uma alíquota de mais de 9% sobre o seu faturamento. Então se você não apurar crédito da entrada, provavelmente seu negócio vai ficar inviável. Não é só olhar o imposto, não é só olhar a reforma tributária, é olhar agora a gestão financeira do seu negócio. Esse é um ponto assim, que vale muito, é importante, não tem para onde correr. Passamos 27, 28, passamos transição de PIS/COFINS, né, para CBS. Eu digo transição, mas não é transição, né? Acabou PIS/COFINS de uma hora para outra, entrou CBS de uma hora para outra imediatamente. E a gente vai para 2029, começa o fim do ICMS e ISS, até 2032, que é o último ano da transição, e aí em 2033 a gente tem a vigência plena da reforma tributária. E aí mais uma reflexão também muito importante agora para as empresas de serviço e para as empresas de serviço que estão no lucro presumido, tá? Então hoje a empresa de serviço está no lucro presumido, paga 3,65% de PIS/COFINS e 2 a 5% de ISS. Na melhor das hipóteses, 2%, a gente está falando de uma carga tributária de 5,25%, somando ISS e PIS/COFINS, e a gente vai, em 2033, com a vigência plena da reforma tributária, para 28% de imposto. A gente está falando de mais de 500% de aumento. Claro que você vai para o regime não cumulativo, então você vai ter crédito sobre as suas despesas, crédito sobre as suas entradas. Então a alíquota líquida efetiva no final das contas tem que ser muito menor que isso. Mas tem segmento que não tem despesa. Ou melhor, não é que não tem despesa, mas não tem despesa creditável. Vamos dar um exemplo aqui: empresas de consultoria cujo serviço é eminentemente intelectual. Então, o que a empresa tem de despesa? Folha de pagamento, que não é gerador de crédito, e computador, aluguel e energia elétrica. Será que essas despesas vão ser suficientes para gerar um creditamento de modo a reduzir essa alíquota? Não, provavelmente essa empresa vai tributar 28% na cabeça. E aí, assim, vai ter que ter realmente muita criatividade para a gente pensar numa solução para esse cenário. Um outro exemplo, empresas que têm aluguel como receita, né? Então a gente tem clientes aqui, é uma empresa multinacional, é uma empresa prestadora de serviços, trabalha no segmento de óleo e gás, e uma grande parte da receita dessa empresa é uma receita com locação de equipamentos pesados, embarcações, enfim, equipamentos de valores vultuosos. Essa empresa tem a parte da receita que é realmente hoje tributado com ISS, né, prestação de serviço, mas tem o aluguel, que hoje não é tributado com ISS nem com ICMS. Então é uma tributação que sofre apenas com PIS/COFINS. Com a reforma tributária, essa tributação vai para 28%. Então assim, vai triplicar. Então vai sair de hoje 9,25% de PIS/COFINS, vai para 28% de IBS e CBS. Então esse é um ponto também, receita de aluguel vai ter que ser analisada com muita atenção. Então vocês percebem que são tantas variáveis e a reforma tributária vai impactar de forma diferente segmentos diferentes, e não só segmentos diferentes, mas peculiaridades de cada negócio. Então o mesmo cliente que hoje, por exemplo, é um prestador de serviço, que não tem insumo, não tem despesas, vai ser impactado de uma forma. A empresa que é prestadora de serviços pesados, que tem muito insumo, muito maquinário, que tem despesa com combustível, tem despesas pesadas, pode ser que a reforma tributária não fique tão ruim.
Ela vai sair de um ISS que hoje é cumulativo, que ela não toma crédito de ISS, e vai para um sistema cumulativo com geração de créditos. E aí eu posso ter até um concorrente dessa empresa, que é exatamente o mesmo modelo de negócio, mas com uma estratégia tributária, dividiu as receitas e hoje tem receita de aluguel, né, com a tributação muito menor, vai passar a tributação maior. E aí, nesse cenário todo, se você tem fornecedor de Simples Nacional, aí que você está ferrado. Aí não tem crédito é ínfimo, né? É só aquele créditozinho destacado no DAS. Talvez eu esteja me antecipando, mas o que a gente pode fazer hoje com esse fornecedor do Simples Nacional? Se esse fornecedor tem como modelo de negócio, majoritariamente, vender no B2B, para empresas do lucro real, presumido, empresas grandes que precisam de crédito nas entradas, provavelmente vai ser vantajoso para essa empresa, para esse fornecedor do Simples Nacional, ainda que ele não saia do Simples Nacional, que ele opte pela apuração em apartado do IBS e CBS, porque aí tudo que ele paga vira crédito para o cliente dele. Então é quase como se os impostos sobre o consumo fossem anulados. Ele vai pagar, mas isso vai virar crédito. Então ele vai ser 100%, esse imposto vai ser 100% aproveitado pelo cliente. E aí, por outro lado, ele continua podendo ter os benefícios do Simples Nacional. Porque hoje, qual que é um grande problema que a gente vislumbra em alguns negócios em sair do Simples Nacional? Por conta do INSS. Então, hoje a gente tem empresas que têm 50, 100, já vi até casos de empresas com quase 200 funcionários no Simples Nacional, já pagando alíquotas altas no Simples Nacional, só que com folha de pagamento muito alta. Então, sair do Simples Nacional gera uma tributação sobre a folha, INSS, Sistema S, SAT, RAT, que bate mais de 28%. Então isso é muito impactante. Agora, se eu tenho um cenário, eu sou empresa, Simples Nacional, presto serviços B2B, tenho uma folha muito pesada, que me geraria uma tributação muito alta se eu saísse do Simples, mas eu tenho que dar crédito para o meu cliente, senão ele não vai querer mais fazer negócio comigo, qual que é a solução? Eu permaneço no Simples, opto pelo regime híbrido e transfiro o crédito para o meu cliente. Então eu vou continuar sem pagar INSS sobre folha. Eu vou continuar pagando IRPJ, CSLL, tudo do mesmo jeito que é hoje no Simples Nacional, mas eu vou transferir crédito. Então isso provavelmente é uma solução. Agora, o problema é que muitas vezes esse seu fornecedor do Simples Nacional é uma empresa um pouco menor, que conta com um contador ali meramente operacional, que está gerando as guias DAS ali todo mês para o dono da empresa pagar. Já é uma empresa que não consegue ainda olhar para a gestão do negócio, para a gestão tributária, para a gestão financeira com um pouco mais de estratégia. Talvez você leve esse tema para o dono da empresa e ele fala, não tem como, eu já fiz esse cálculo, eu não posso sair do Simples, senão eu vou pagar muito imposto. E talvez realmente sair do Simples não seria benéfico, mas um regime híbrido seria muito benéfico. E aí talvez você vai ter que ajudá-lo. Talvez indicando uma consultoria, né? Ou, enfim, sentando com o contador dele, sugerindo, calculando junto. Isso vai ser importante para o seu negócio. E tanto é verdade que recentemente eu estive num evento, né, na Federação das Indústrias do Espírito Santo, né, na FINDES. Foi um evento promovido por algumas das grandes indústrias do estado, em parceria com a CNI. As grandes indústrias, olha que interessante, elas se juntaram e fizeram esse evento para convidar os fornecedores delas. Então elas mapearam os fornecedores que essas empresas possuem, enviaram um convite para elas irem no evento sobre reforma tributária, onde a principal pauta foi o crédito que as empresas vão gerar ou não nas operações B2B na reforma tributária. Então o que as grandes indústrias estavam querendo passar o recado? Olha, meu amigo, você é meu fornecedor, está no Simples, você tem que ficar esperto, porque se você não me dá crédito, a gente vai ter que sentar na mesa e negociar. E se você ainda assim não quiser sair do Simples ou ir para um regime híbrido, você vai ter que fazer um preço muito melhor para mim para que vale a pena eu te contratar sem ter crédito. Então assim, hoje, sem dúvida, esse é um dos pontos mais importantes da reforma tributária. Quando a gente fala de reforma tributária, a gente fala de compra, a gente fala de precificação, a gente fala de fluxo de caixa, a gente fala de margem, a gente fala de muito mais do que imposto. Parece que o imposto é quase secundário, né? É quase como se não fosse o mais importante da reforma tributária. Então, assim, hoje, se eu tivesse que trazer uma reflexão sobre a reforma tributária, eu colocaria para o gestor, para o executivo, para o diretor, C-level, o dono da empresa, começar a buscar algumas respostas. Quanto que eu vou pagar de IBS-CBS? Quanto que eu vou pagar de imposto em cada ano, especificamente da transição? Como é que fica o meu custo de aquisição sem substituição tributária?
qual o impacto na minha margem de lucro e onde que estão os riscos de caixa no meu negócio com split payment. Diante de todo esse cenário, o que a gente tem que começar a fazer agora para que em 2027, para o dia 1º de janeiro de 2027, a gente está pronto para a reforma tributária. Primeiro passo, que eu já imagino que você já esteja fazendo, são as adequações técnicas. Então, o seu sistema, sua integração com contabilidade tem que estar pronto com o destaque de IBS e CBS, com os novos códigos, o novo CST, o novo C-Clastrib, o novo CINDIOP. São várias questões técnicas atinentes à tecnologia, ERP, sistemas e apuração contábil. Então, esse é o primeiro ponto. O que é isso? É estar vivo quando a reforma tributária começar. É poder emitir nota fiscal, é poder apurar obrigação acessória, é poder pagar imposto. É poder continuar operando a sua empresa e existindo no novo cenário. Passo 2, análise das aquisições, que é o ponto que a gente aprofundou aqui, falando dos fornecedores, do Simples Nacional. É um dever de casa que já dá para fazer agora, sentar com seu time contábil, fiscal, financeiro, fazer um levantamento de todos os XMLs de entrada da sua empresa, separar todos os fornecedores, CNPJ de cada um, fazer um levantamento do regime tributário de cada um, quem é do Simples Nacional, quem é do presumido, quem é do lucro real, quais são os top 10 fornecedores que mais representam volume financeiro de compra na sua empresa, começar a olhar se você tem muito, pouco, se você vai perder muito crédito, se não vai fazer diferença no seu negócio, e aí começar a visualizar se você precisa de desde já partir para um bate-papo com esses fornecedores. Se eu tivesse que escolher o número 1 do que você fazer hoje é análise dos fornecedores. Conhecendo os números, conhecendo os dados, você vai poder dormir tranquilo. Ou que não vai fazer diferença no seu negócio, ou que vai fazer diferença, mas você já vai começar a se movimentar nesse sentido. Análise das vendas. Então, classificar suas receitas. Você tem receita tributada hoje só com PIS/COFINS, sem ISS, sem ICMS, como é o caso do aluguel. Você tem receita tributada com ISS, com ICMS. Você tem receita com imunidades constitucionais, que ainda serão mantidas. Você tem receita com redução de alíquota, saúde, educação, alguns produtos de cesta básica, de alimentação, terão reduções de alíquota que vão de 0, 60, 30. Então isso aí é legal dar uma olhada, né? Então, voltando, adequação técnica, análise das compras, análise das vendas, comparativo geral. Então agora eu preciso de fazer um saldo, né? Créditos que eu vou ter, desconsiderando o Simples Nacional, versus tributação nas minhas saídas, com alíquota cheia, com alíquota reduzida, com alíquota 0. E aí, né, débito e crédito, quanto que é o saldo final do quanto de imposto eu vou pagar, né? E aí você pode fazer 2 exercícios, inclusive. Se eu não mexer no meu preço de venda, esse cruzamento todo vai gerar uma redução na minha margem, um aumento na minha margem ou não vai mudar a minha margem? Ou 2, eu quero manter a minha margem exatamente do quanto ela é hoje, quanto que eu preciso aumentar no meu preço de venda para continuar tendo a margem que eu quero. Aí é realmente ir para a implementação, né? Então assim, plano de ação. Dos passos 1 ao 4, eu consegui visualizar o que acontece com a minha empresa diante da reforma tributária. No passo 5 é o que eu vou fazer com isso para mitigar os efeitos da reforma tributária, ou se a reforma tributária for bom para mim, para surfar os efeitos da reforma tributária. Como é o caso, sim, eu não falei, mas alguns segmentos têm grande probabilidade de serem beneficiados com a reforma tributária e terem a carga tributária menor. Então aí é partir para treinamento do time de compras. Se fornecedor do nacional é ruim para mim, eu vou treinar meu time de compras para saber calcular isso, né? Ou negociar com meu fornecedor do Simples, ou infelizmente vetar esse fornecedor, ou então calcular, né, entre fornecedor do Simples sem crédito e fornecedor no regime híbrido, lucro real ou presumido com crédito, qual que é melhor para mim? Treinamento de compras. 2, treinamento comercial. Eu vou ter que repensar a precificação do meu negócio. Se você está no lucro real presumido e você fornece B2B, o seu time comercial tem que saber que você vai gerar crédito para o seu cliente. E às vezes o time de compras do cliente não está atento a isso com a reforma tributária. Então isso pode ser até um argumento de vendas. Olha, você está com 2 orçamentos, o meu que está mais caro, mas você tem 28% de crédito, e você tem um orçamento de um fornecedor do Simples Nacional, que está mais barato que o meu, eu confesso, mas ele não te dá nem um centavo de crédito. Ou melhor, ele dá algumas migalhas de crédito. Você já parou para pensar nisso? Então, treinar time comercial.
E aí treinamento, time, né, administrativo, financeiro, contábil, fiscal, enfim, aí é realmente ir para campo e transmitir esse conhecimento, né, da reforma tributária para toda a equipe. E por fim, um ponto ainda que é muito importante, mas eu não comentei e tem a ver também com o plano de ação, com relação aos benefícios fiscais. Então, 2033 é o fim dos incentivos fiscais a partir da vigência plena da reforma tributária. E isso também muda completamente o jogo, principalmente uma análise logística da sua empresa. Hoje, muitos negócios foram estruturados com base nos benefícios. Então, às vezes, hoje você tem um CD, por exemplo, na Paraíba, ou em Minas, ou um e-commerce em Minas, ou uma importação em Santa Catarina, por conta dos benefícios fiscais. Mas talvez, logisticamente, não seja muito vantajoso estar nesses estados. Talvez seja melhor estar em São Paulo, estar no Espírito Santo, estar no Paraná ou no Mato Grosso, enfim, estar perto do seu cliente ou do seu fornecedor. Se você é uma indústria e dependendo do seu porte, talvez valha a pena ter mais de uma planta industrial para você economizar em frete. Enfim, aí entram várias variáveis que a gente vai ter que começar a realmente pensar. Hoje, se eu não tivesse benefício fiscal no meu negócio, eu estaria onde eu estou? Ou é melhor a gente estruturar a nossa empresa em algum outro estado? Bem, é isso. Eu acho que a gente deu para abordar aqui vários pontos. E aí eu sei que cada ponto desse daria mais 10 horas de conteúdo, 10 horas de vídeo, 10 horas de treinamento, mas a ideia aqui agora é realmente só trazer insight, trazer informação, gerar reflexões para que você possa sentar com o seu time, chamar uma consultoria, chamar o seu time interno mesmo, chamar seu contador, seu advogado e começar a se movimentar de forma mais proativa, intensa e realmente olhar dados concretos. Porque não dá mais nesse momento para ficar só na teoria. Saber que vai acabar ano que vem, PIS/COFINS vai entrar CBS, período de transição, isso aí todo mundo sabe. Agora, quanto que isso realmente vai impactar o seu negócio de forma concreta? Quantos % de margem vai mudar no seu negócio? Sua precificação, quanto que você vai pagar de imposto? Você precisa desse número para saber o que você vai fazer. Não só você, todos nós estamos muito preocupados com a reforma tributária. Mas pode ser que o nosso negócio seja beneficiado. E aí, se é o seu caso, você também vai poder usar isso como uma vantagem competitiva e já começar a se movimentar e até dormir mais feliz. Então é isso. A mensagem final é: vamos olhar de forma concreta para os seus números para a reforma tributária. E claro, se você precisar da ajuda, é o que a gente faz todo dia aqui na Red Consultoria. Conta comigo. Meu nome é Igor Izotton, eu sou o CEO da Red Consultoria. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais e aqui embaixo tem também o meu contato, o meu e-mail. Você pode entrar em contato direto comigo para falar sobre reforma tributária e qualquer outro tema tributário que vai deixar a sua empresa mais competitiva.